Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marina Liz e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os chamados alimentos avoengos, que são aqueles alimentos pagos, prestados pelos avós dos menores. Então fiquem comigo. Pois é, em homenagem ao princípio da solidariedade entre os familiares, o Código Civil, no seu artigo 696, ele prevê a prestação de alimentos por parte de um parente àquele parente que deles está necessitando. O parente mais próximo é ele quem deve prestar alimento para aquele parente que está necessitando. O mais próximo vai excluindo o mais distante. Isso já existia até mesmo no Código Civil de 1916, né? O Código Civil em vigor é o Código Civil de 2002. Por esse artigo, que já era previsto no código anterior, não é apenas os avós que devem prestar alimentos. Qualquer parente que for acionado para prestar alimentos, ele deve prestar alimentos se não tiver um parente mais próximo daquele que está necessitando dos alimentos. Mas, como nós vamos tratar dos alimentos avoengos, então nós vamos restringir esse vídeo a esse assunto. Então, uma primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte: a obrigação dos avós de prestarem alimentos aos netos é complementar e subsidiária. O que significa isso? Os avós só são chamados quando há prova cabal de que nem o pai nem a mãe daquele menor tem condições de prestar os alimentos. Porém, para que os avós sejam chamados a prestar alimentos, precisa ficar comprovado de forma cabal, de forma robusta, que já foram esgotados todos os meios para que o pai ou a mãe da criança possa prestar os alimentos. Porque o que a gente vê na prática, o que é? Qualquer coisinha chama-se os avós. Então, a mãe entra com ação de alimentos. Geralmente é a mãe que pede alimentos para que o pai pague alimentos para os filhos, né? Então eu vou tratar dessa forma. Então a mãe entra na justiça, pede alimento para o avô, geralmente para os avós paternos, simplesmente porque não consegue receber do pai das crianças. Mas na verdade ela nem esgotou os meios, né, para que esse pai venha pagar os alimentos. Simplesmente porque ela está tendo algum grau de dificuldade de cobrá-lo, ela chama os avós. Já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que não é dessa forma que deve ser feito, que os avós só vêm em último caso, não só do Superior Tribunal de Justiça, como de vários tribunais por vários juízes nesse sentido. Então eu vou ler agora o que diz o artigo 696 do Código Civil sobre os alimentos em geral, porque o Código Civil não fala se são os avós que devem prestar, se são os primos que devem prestar, se são os pais. Simplesmente está dizendo como deve ser prestados os alimentos e por quem. Artigo 696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. O que o Código Civil diz nesse artigo é que os parentes mais próximos do menor, em termos de sangue, né, em consanguinidade, é que são chamados primeiro para prestar os alimentos na ausência ou na impossibilidade comprovada dos pais. A questão é que como os avós, depois dos pais do menor, são os próximos, vamos dizer assim, em termos de distanciamento consanguíneo do menor, então é por isso que se fala muito em alimentos avoengos. Também precisamos lembrar que tudo isso é feito dentro do chamado binômio, né? Que são dois elementos que têm que ser considerados, ou seja, a possibilidade de quem vai pagar esses alimentos, combinada essa possibilidade com a necessidade de quem está precisando desses alimentos, de quem está pleiteando esses alimentos. Então tem que ser combinado. Não adianta o avô, o pai, ou o primo, ou o tio ter muitas condições, ser muito rico, e o menor não ter tantas necessidades assim. Também não adianta o menor ter muitas necessidades e quem vai pagar essa pensão não tem condição de atender a todas essas necessidades. Por isso que é um binômio, por isso que tem que haver um equilíbrio entre esses dois elementos. Isso para qualquer tipo de pensão alimentícia, seja por quem for
que ela for paga. Uma outra questão que sempre é trazida à baila, é uma dúvida, né, que as pessoas têm, é o seguinte: o pai do menor, ou até a mãe, se for ela que estiver pagando pensão, e paralisar essa pensão, qualquer um dos pagantes da pensão pode ser preso por não estar cumprindo essa obrigação. A questão é, quando é o avô que está obrigado por uma sentença a pagar esses alimentos, porque foi comprovado que os pais não têm condição nenhuma, esse avô e essa avó podem ir presos? A legislação, ela não discrimina por ser avô ou avó. Então, a rigor, os avós também podem ser presos, né? Numa primeira análise. Porém, os tribunais têm decidido, em sua maioria, que a pena de prisão, que é uma pena que é aplicada em última instância, quando já se esgotou todos os meios para cobrar o devedor, ela é uma pena que ela se aplica apenas aos pais do menor e não é extensiva aos avós. Por quê? Porque essa obrigação dos avós, como eu já disse, ela é subsidiária e complementar. Há casos em que há juízes que condenam os avós, ou avô ou avó, à prisão. Mas geralmente essa prisão é relaxada ou ela nem mesmo é decretada, tá? Então não se cogita muito dessa possibilidade de incidência muito grande de aplicação dessa penalidade para os avós do menor. Por exemplo, a mãe, ela pediu a pensão alimentícia, o marido começou a pagar, parou de pagar. E aí ela entra na justiça pedindo a execução desses alimentos. O marido continua inerte, não paga, ou porque não tem, ou porque não quer, enfim. E aí ela pede a pena de prisão. Esse ex-marido, o mesmo pai da criança, que às vezes nem chegou a ser o marido, ele vai preso. Só que enquanto ele está preso, ele continua sem pagar. Então essa mãe, ela chama para o processo, ela chama os pais desse pai, ou seja, ela chama os avós da criança para pagarem a pensão no lugar do pai. Isso tem acontecido muito também. Ou às vezes o pai não está preso, mas o pai está em lugar incerto e não sabido, a mãe não sabe onde encontrá-lo, mas ela sabe onde encontrar os avós. Então isso está sendo uma coisa muito corriqueira nos tribunais. Ainda bem que os juízes, na sua maioria, eles decidem de uma forma muito criteriosa, de uma forma muito justa, e não vão assim simplesmente decretando a prisão, nem mesmo do pai, à torta e à direita, e muito menos dos avós. Nós temos que lembrar que, de novo, a pena de prisão é uma pena que ela incide em último caso. Primeiro tem que ser esgotadas todas as vias para cobrança, para cumprimento dessa obrigação, digamos assim, né? Até porque existe aquela coisa, aquele princípio da menor onerosidade da execução. Então você não pode executar uma pessoa e onerá-la de uma maneira muito mais dramática se existem outros meios para você cobrar. Então, por exemplo, os avós, eles têm lá um imóvel, ou mesmo o pai da criança tem lá um imóvel. Qual que é o correto? Ele não está pagando a pensão, você vai pedir o quê? A penhora desse bem. Agora, o que acontece? Ah, mas a prisão é mais fácil. Eu peço a prisão da pessoa, preso ele vai dar um jeito e vai aparecer com o dinheiro. Tudo bem que a pena de prisão, ela tem esse poder coercitivo, né? Ela obriga, ela assusta, vamos dizer assim, e aí é mais natural que venha mais rapidamente esse valor que se está pleiteando. Mas ela só é decretada em último caso. O juiz que faz isso de plano, logo de início, é um juiz inconsequente, na minha avaliação, completamente inconsequente. Recentemente eu vi um caso que a mãe pediu a prisão do pai, porque ele não estava pagando, ele foi preso, e aí o que aconteceu? Ela chamou os avós para o processo, e o processo começou a correr contra os avós, e ela pediu a prisão. Só que os avós ofereceram um bem à penhora, e a mãe dos menores não aceitou. E ela insistiu na penhora, só que essa decisão foi para o Superior Tribunal de Justiça, e lá o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não era o caso da prisão dos avós. Então, essa questão que cerca os alimentos avoengos tem que ser tratado como tudo dentro do direito de família, caso a caso. Cada caso é um caso e o juiz tem que analisar de per si, ou seja, individualmente cada questão, né? Se você é avô ou avó, você tem que saber desse cuidado que você tem que tomar, né?
que se o seu filho não está pagando a pensão alimentícia, essa responsabilidade pode recair sobre os seus ombros. Aqui eu vou dar uma parada para fazer uma avaliação minha muito particular. Eu, particularmente, acho essa legislação um absurdo. Com todo respeito, né, ao direito dos menores, quem tem que prover o sustento dos menores são os pais. Na medida em que estes são chamados avós, a gente está incentivando a paternidade irresponsável. É lógico, como eu disse, cada caso é um caso. Enquanto tiver esses mecanismos, esse protecionismo do Estado, da legislação em torno disso, a responsabilidade, na maioria das vezes, vai ser sempre irresponsável. Eu sei que esse vídeo aqui talvez vai chocar muitas pessoas o que eu vou falar, mas se você estiver procurando o politicamente correto, você não vai achar no meu canal. Não vai. Porque eu sou contra o politicamente correto. Porque se a gente for pensar sempre na criança, mas é a criança, é a criança, é a criança, então todo mundo, a sociedade inteira, tendo até o vizinho, pode ser chamado para dar a pensão. A questão é o Estado regular esse tipo de relação. Isso aí eu acho estranho, eu acho errado. Eu acho que as pessoas têm que dar conta dos seus atos, principalmente quando esse ato ele coloca um risco de gerar um ser humano, que é, para mim, a maior responsabilidade que nós podemos ter na face dessa terra. Bem, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida com relação a alimentos avoengos, você coloca aqui para mim com seu e-mail para eu responder, ok? Então fiquem com Deus e até o próximo encontro.